Oi, maninhos, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o Pedro Amberes e hoje eu estou aqui para falar do meu segundo período. Inclusive, galera, use o casaquinho de vocês, viu? Porque ele vai ser muito necessário durante esse segundo período. Roda a vinheta. Então, bem, eu vou falar nesse vídeo de algumas matérias que eu tive ao longo do segundo período, que foram Bioquímica Básica, Histologia e Embriologia Básicas, tive Química Orgânica 1, tive Práticas Integrativas e Complementares, PICS, fiz Fundamentos de Anatomia A, e mais Jesus. Fiz Química Analítica e de matéria optativa eu peguei Libras, porque a gente que estuda na UFAM no final do período de conclusão do curso, nós temos que ter um total de créditos em matérias optativas, que tipo assim, são as matérias que sobram dos outros cursos e nós temos que fazer. Então eu escolhi Libras e amei. Ao longo desse vídeo eu vou dividir ele em cada matéria, né? Vou falar um pouco de cada uma, mais mal do que bem, né? Porque nós estudantes de uma universidade, ainda mais de uma universidade federal, sofremos. Então nós temos que falar mais mal do que bem. Mas eu irei falar dessas matérias, eu vou falar de alguns conteúdos que foram abordados, do que eu mais gostei, obviamente, do que eu não gostei, e falar dos ensinamentos que eu tive ao longo desse período. E é isso. Bom, eu vou começar primeiro com Química Orgânica, que é uma matéria que eu já tinha tido ao longo do terceiro ano do ensino médio, e foi uma matéria que para mim foi fácil de conseguir fazer lá na universidade. A minha professora ela era maravilhosa, então a gente foi aprendendo direito os conteúdos que ela ia passando, só que existem as dificuldades da graduação, que na graduação as coisas se tornam um pouco mais complicadas, então a gente tinha que nomear cadeias carbônicas, é, além disso tudo, não era tipo nomear igual é na escola, que tem 3 carbonos, é prop. A ligação simplesão, aí é só hidrocarboneto, então ou propano. Não é desse jeito, tipo, era muito mais complicado, entendeu? Então a gente ainda aprendeu nitrocompostos, nós aprendemos ainda os aldeídos, acetonas, os álcools, ácidos carboxílicos, enfim, um monte de coisa. Só que foi muito bom, era uma matéria bem curta, de 30 horas, e eu consegui realizá-la com sucesso e consegui passar. E a minha professora é maravilhosa, então só tenho coisas a favor dela. Aí tem uma matéria durante o segundo período que ela é muito maravilhosa, que é Práticas Integrativas e Complementares, que nós, estudantes de farmácia, somos obrigados a fazer, senão nós não fazemos o estágio no final do curso. Então, essa matéria, ela não é uma matéria que era avaliativa. Era uma matéria que a gente tinha a função de aprender sobre métodos utilizados em diferentes culturas para tratar algum tipo de doença ou utilizado como tratamento para pessoas. Então, por exemplo, nessa matéria nós estudávamos medicina tradicional chinesa, medicina ayurveda, estudávamos auriculoterapia, homeopatia, que são todos medidas de tratamento que você pode utilizar em um paciente que está com alguma patologia. E essas práticas integrativas e complementares, elas podem ser utilizadas como uma profilaxia ou como um tratamento mesmo. E foi muito legal, gente, porque até yoga e meditação a gente fez. A meditação me deu mais sono e parecia um tranquilizante de cavalo, que chega eu fiquei super calmo e melhorei da ansiedade. Mas é uma matéria muito interessante e o mais legal de tudo é que não tinha prova nessa matéria. Então eu consegui passar com uma média boa sem fazer nenhuma avaliação. E só que a dificuldade de fazer essa matéria é porque essa matéria ela era entre o segundo e o quarto período. Então era muita gente dentro da sala e não na prática, né? Porque nós chamamos essa matéria teórica e prática. E a prática dela era dividida e graças a Deus não ficava muita gente.
Mas é uma matéria muito legal, eu gostei muito de ter feito e a professora era muito bacana também. Agora vamos falar de bioquímica básica, que é uma matéria também que, para mim, num determinado momento foi muito complicado de estudar, porque são muitos detalhes, são muitas enzimas, são muitos processos, né? Tem desde proteínas, você vai estudar até as lançadeiras de carnitina, né? Para mover um lipídio do adipócito para o lipídio servir de energia para o seu corpo quando você está na ausência de glicose. Então, foi uma matéria muito complicada, mas eu consegui passar com uma média maravilhosa. A minha professora, eu só tenho a agradecer por ela, né? Porque ela é uma professora maravilhosa. E a gente conseguiu aprender muito bem a bioquímica básica. E a bioquímica básica é o pilar para a gente estudar farmacologia nos próximos períodos. Então, é uma matéria que não dá para reprovar, assim como química orgânica que eu falei anteriormente. A química orgânica ela serve como pré-requisito para fundamentos de biofarmácia. Então, a gente não teria como reprovar nessa matéria sem ficar desperiodizado. Mas é uma matéria muito legal, gente. Eu gostei muito de passar noites lendo Leninger para tentar tirar uma nota boa numa prova e graças a Deus eu consegui e estou vivo e saudável aqui, já estou de férias, graças a Deus. Agora eu vou falar de umas das dores de cabeça que eu mais tive, que foi a anatomia. A anatomia foi uma matéria que me assustou muito no início do período, porque a gente estudou tudo, tudo, só que de uma maneira mais geral, né? Eu até gravei um vídeo do meu segundo período mostrando o laboratório de anatomia e nós aprendemos, né? As partes de tudo, gente, de osso, de músculo, de órgãos, do sistema da pele. Então, é uma matéria que ela é muito importante, que ela é pré-requisito para fisiologia. Só que é uma matéria que me dava muita dor de cabeça, principalmente pelas provas práticas, porque me batia um nervosismo durante a prova ali e eu ficava muito nervoso e eu não conseguia me desenvolver direito nas provas práticas. E a gente tinha laboratório de prática, né? E a gente aprendia umas 60 partes. Tipo, a professora pegava o osso e ela falava um monte de parte e eu não conseguia me concentrar direito, mas no final deu tudo certo. Eu acabei passando também com a média muito boa. E eu acho que a anatomia, gente, é uma superação, assim, tipo, pra quem faz a área da saúde ou coisa do tipo, pelo menos pra mim foi uma superação, porque é uma matéria que, de cara, assim, ela é bem assustadora, só que tudo depende muito da forma como a gente trabalha em anatomia. Então, eu ia muito para as monitorias para tentar aprender melhor, porque as monitoras elas sempre faziam um resumo legal e a didática das monitoras era até um pouco melhor do que a didática da professora para a gente aprender. Então, no final, eu consegui aprender tudo muito direito e deu tudo certo. Histologia ou embriologia? Eis a questão. Qual é a melhor? Escreva aí nos comentários. Quando eu estava no meu ensino médio, eu amava histologia de uma forma muito legal. E na universidade foram divididos em duas professoras, uma de embriologia e uma de histologia. E eu, por incrível que pareça, por mais que eu tivesse carregado a bagagem do ensino médio e de eu preferir histologia, eu acabei preferindo mais embriologia. Embriologia foi uma matéria assim que embriologia e histologia são juntos, tá, gente? Só para deixar isso bem claro. Foi uma matéria que eu gostei muito de ter feito. Eu amei ir pro laboratório de embriologia para ter visto o desenvolvimento embrionário, da notocorda, do feto crescendo, da formação dos três folhetos embrionários, do mesoderma, do ectoderma e do endoderma, e da importância da terceira semana de gestação. Então, eu lembro dessas coisas até hoje, gente, porque foram coisas assim que eu gostei muito de ter feito embrio, principalmente porque durante o ensino médio eu detestava essa matéria, eu não conseguia gostar. E eu gostei tanto e foi tão incrível, ao contrário de histologia, né? Histologia é uma matéria que eu gosto também, só que era um conjunto de informações muito grande para eu assimilar. E além disso tudo ainda tinha prática, né? Então
a gente fazia a teoria e a prática de histologia. E um dos tecidos que a gente aprendeu foi o tecido ósseo, que até hoje eu não sei o que aconteceu comigo e com aquele tecido, mas não foi bacana. Mas as duas matérias juntas são muito bacanas. Eu gostei muito das aulas práticas que a gente ia pro laboratório, ficava vendo as lâminas de histologia, mas eu preferi mais êmbrio. Êmbrio está no meu coração. E as duas professoras também são muito bacanas, mas a professora de êmbrio é mais legal, porque eu não fico em cima do muro, eu falo mesmo. Ela é muito mais bacana e maravilhosa. Então eu gostei muito mais de ter tido aula com ela. Nossa, que calor. Usem um casaquinho, tá, gente? Nesse calor, usem um casaquinho, que o casaquinho protege vocês do bem e do mal. E agora eu vou falar do pior karma da minha turma, que foi Química Analítica. Eu não sei nem por onde eu começo a falar dessa matéria, que foi uma matéria que foi muito complicada. Foi a matéria que eu fui para 2 finais, mas essa foi uma das finais que eu mais precisei de nota. E graças a Deus eu dei a volta por cima, eu me superei, eu consegui passar. Mas a matéria em si, ela não é uma matéria difícil. Eu acredito que foi de a vida por conta da minha professora, né? Que a minha professora era uma professora de personalidade muito forte. Era uma pessoa que, se você fosse tirar uma dúvida com ela, ela debochava, ria da sua cara, ou então era agressiva com você e falava, vai estudar. Então, tipo, claramente ela era uma professora que estava lá dentro para fazer pesquisa e não para dar uma boa aula para os alunos. Então foi um pouco complicado de ter aula com ela e de conviver com ela e de aprender a matéria dela. E eu confesso que, graças a Deus, eu consegui estudar e me dar bem. E essa matéria, ela teve os seus lados positivos e negativos, mais negativos do que positivos, né? Até porque o professor, ele vem lá do ICE, ele vem lá da Química. Mas o lado positivo foi que eu aprendi a fazer os métodos titulométricos direito, né? A titulação de várias formas, porque quando a gente ia para o laboratório nós aprendíamos mais a fazer titulação. Então, quanto a normas laboratoriais, tudo deu tudo certo, eu consegui aprender direito e a fazer relatório, e bem como ter boas práticas de estudo, porque realmente foram muito necessárias para eu aprender o conteúdo e para eu passar na matéria. Então, sim, graças a Deus passei em Química Analítica e graças a Deus essa matéria, que por mais ruim que seja, me trouxe coisas boas. E por último, gente, eu vou falar de Libras, que é uma matéria que eu senti a vontade de fazer há muito tempo atrás. Eu sempre tive vontade de aprender a língua das pessoas surdas, e ter um contato com um professor surdo foi maravilhoso para mim, porque eu fiz Libras na pedagogia, tá, gente? Só para deixar claro. Então eu aprendi a respeitar mais as pessoas ao longo da minha vida, principalmente a pessoa surda, que é uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande de ter uma acessibilidade, porque a Libras não é uma língua que é obrigatória, né, nas escolas públicas e nem nas particulares, e eu acho que deveria ser, para a gente aprender a lidar mais e ser mais inclusivo com as pessoas. Então eu aprendi a coisas simples como oi, bom dia, aprendi a montar frases, né? Por exemplo, eu estudo farmácia na UFAM. Então foi maravilhoso para mim ter esse contato e ter a oportunidade também de estudar com outras pessoas fora do meu curso. Então foi muito importante para mim essa matéria, eu consegui passar com média 10. E aí os haters vão detestar isso, mas sim, consegui passar com média 10. E foi maravilhoso. Tudo que eu aprendi foi muito bom. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Me aguardem no próximo vídeo. Tchau, gente!